Já tem um tempinho que eu li Duna, mas eu percebi que tem muito pouco vídeo de sci-fi aqui no canal, então eu pensei, por que não trazer um vídeo de algumas partes importantes ou até considerações, boas considerações sobre esse livro que é considerado um clássico do sci-fi, né? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse livro que tem já tem até filme, né? 2 filmes aí e uma série dedicada, vamos colocar assim. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro e um pouco sobre o filme, ou os filmes, para os mais exatos, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Duna, né? Esse livro aqui é o primeiro o primeiro livro da primeira parte, porque tem uma segunda, são 2 trilogias, né? Ele foi lançado aqui no Brasil em 2017 pela editora Aleph, né? Tem o símbolo dela aqui atrás também aparece o título dela. Essa edição que eu tenho no caso é do box de capa dura, né? Então ela é uma edição de capa dura. Ele é um calhamaço, ele tem 680 páginas. E uma coisa importante que eu coloquei aqui, ó, é que uma curiosidade, né? Terceiro ponto, eu sempre falo uma curiosidade. Uma curiosidade sobre ele é que o começo da leitura foi um tanto quanto confusa e difícil de ler, mas que depois a leitura foi indo mais fluida e eu fui entendendo mais a história. Eu diria que é quase um clássico também para mim de sci-fi. O começo é sempre complicado, mas depois a leitura vai fluindo, vai indo mais de boa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E como vocês já devem ter visto falar, né? Eu acho que muita gente que está assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente, pelo menos assistiu o primeiro filme, né, de Duna. Não sei se chama Duna primeira parte ou Duna 1, eu acho que é Duna primeira parte, né? Então nesse livro a gente tem, né, um resumão, bem resumão. A gente tem uma família, né, a família Atreides, que na verdade a gente tem um mundo distópico, né, pegando mais geralzão. A gente tem um mundo distópico onde a tecnologia já avançou a um ponto onde o ser humano já consegue fazer viagens como é que é? É inter ou intraplanetárias? Agora eu não sei, vou colocar aqui, consegue fazer viagem para outros planetas, né? E nisso tem a questão política, né? A questão das casas, aí tem dividido em casas maiores, as casas menores, né? E no caso, dentro dessas casas maiores, né, a gente tem a família Atreides, que é meio que convocada, vamos colocar assim, né, pelo imperador, para poder ir para lá, administrar as coisas lá das especiarias, coletar as especiarias e tal. E a família Atreides chegando lá, eles além de ver esse planeta todo rodeado por areia, né? E tem esse monstro aqui também, né? Esqueci o nome dele agora. Não, e tem esse daqui da capa. Também tem. Eles descobrem um povo que mora lá, que nasceu no planeta Arrakis. É os. Deixa eu pegar aqui, ó. Os Fremen. Né? Eu até coloquei aqui, ó. Lá eles descobrem mais sobre um povo que reutiliza a água de um modo um tanto quanto diferente, né? Aí eu coloquei que são chamadas de Fremen. Então, assim, como eu disse, né? É um livro de sci-fi, então eu tive essa dificuldade de leitura no começo e tudo mais. E uma curiosidade, né? Como eu disse, eu ia trazer muita curiosidade sobre esse livro e sobre o filme. Uma curiosidade que eu trouxe é que tô dando uma olhadinha no meu roteiro ali, é que o diretor trouxe muito bem para os filmes e o que eu tive dificuldade no livro de entender, pelo menos no começo do livro, que é a questão política e religiosa, né, aqui desse universo do autor, que é um pouco complicada essa questão da profecia, né, eles estavam usando uns nomes diferentes que até então eu não entendia quem que era. Também tem essa questão de ter muitos personagens, então isso no começo eu ficava meio que sem entender se era nome de personagem, se era nome de local, se era nome de arma, se era do que era, né? Mas isso tudo
como eu disse, depois vai ficando mais fácil. Mas um ponto importante também sobre os filmes que eu tenho que pontuar, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, porque ele é muito pesado, minha mão não estou aguentando segurar, é que eu não entendi. Eu gostei dessa parte que o diretor do filme trouxe isso, que pra mim foi uma dificuldade de entender no livro, né? Mas já vou adiantar uma coisa que eu falei lá no final do roteiro, né? Mas tem um glossário no final do livro, então fica mais fácil de entender. Mas a dificuldade que eu tive, né? Não vou dizer dificuldade, mas eu não entendi por que no filme eles chamaram, no caso, né, de parte 2. Se eu na verdade, eu estava esperando, assim, o livro é dividido em 3 partes. Já adianto para vocês isso. Então a gente tem o Paul, né, o que mais domina a história dos Atreides. O único sobrevivente, na verdade, também dos Atreides. Não o único, né? Sem dar spoiler aqui. Mas um dos descendentes dos Atreides. O livro é dividido em 3 partes. Então a gente tem na primeira parte o Paul indo para Arrakis, né? Então ele ali conhecendo os Fremen, conhecendo o povo, conhecendo um pouco sobre a política e tal. Na segunda parte, o Paul já está mais velho, ele já está adulto, né? Fala até a questão de... Eu acho que, se eu não me engano, fala sim de barba. Eu não tenho certeza, mas eu acho que fala sim de barba. Até pela própria linha do tempo, dá-se a entender que pelo menos deve ter passado uns de 10 a 15 anos da primeira parte. E a terceira parte, o Paul está mais velho do que a segunda. Ele não está idoso, mas está bem mais velho do que a segunda. Eu diria que a segunda parte, ele está ali um jovem adulto, na casa dos seus 20 anos, mais ou menos. E a terceira parte está para a faixa dos 40, antes dos 50 anos. Exatamente. Então eu não entendi o porquê do filme. A segunda parte do filme, eu estava esperando que fosse a segunda parte do livro. Apesar do que ia faltar muita coisa ali, porque na primeira parte do livro não estava no filme, né? Mas, detalhes, né? Pelo que eu entendi, até onde eu lembro do filme, ele termina... O filme 2 termina na primeira parte do livro, tá? Então, caso você queira intercalar os dois aqui, fica essa informação de que o primeiro e o segundo filme é só a parte 1 do livro Duna, tá? Não sei como é que vai ser o terceiro filme, não sei nem se está rodando o terceiro filme, mas espero que o terceiro filme venha com a parte 2. Aí é anos à frente. Não sei se eles vão usar os mesmos atores com a caracterização mais velha, ou se vão ser outros atores, né? Não sei como é que vai fazer, mas assim espero. Dá vontade. À vontade. Sim, senhor. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Já de antemão eu peço desculpa para vocês se o enquadramento ficou diferente, porque eu sempre posicionei a câmera do jeito que eu vou gravar do começo ao fim. Eu acho que o enquadramento tá um pouco diferente, não tô conseguindo perceber, mas só durante a edição que eu vou perceber, né? Então já peço desculpa para vocês porque eu esqueci de botar a câmera para carregar e no meio de eu ler o roteiro ali para poder me situar, a câmera, né? Mas vamos continuar aqui. Então, como eu disse, eu coloquei ele a respeito do glossário, né? Que me ajudou bastante, eu tenho que admitir. Eu vou dar um trecho, mostrar pra vocês. Ele vem assim, ó. Peraí que ele é pesado, então ele é difícil até de manusear. Ele vem com as letras, né? Tipo, literalmente é uma ordem alfabética, né? Vem com as informações muito bem detalhadas. Muito, qualquer dúvida que você tiver do universo que o Francis que chama?
Frank, né? Que o autor Frank escreveu. Você pode olhar no glossário que vai estar ali. Não tem dúvida, não tem nada que... Se você não entendeu é porque você não conhece a palavra, né? Mas se for uma palavra, algum termo, alguma ambientação, qualquer coisa que o autor inventou, pode olhar no glossário sem sombra de dúvidas que vai te ajudar. Eu, particularmente, eu usei muito o glossário para poder entender a primeira parte, que foi a parte que eu estava com mais dúvida, como eu disse. Normal para mim que não tenho o hábito de ler livros de sci-fi, né? Apesar de gostar de filmes e tal, livros eu não tenho muitos, não leio muitos livros de sci-fi, mas ainda assim é muito bem explicado, né? E o final dele, diferente dos outros livros de sci-fi, né? Eu acho que de todos os livros como um todo, que a gente costuma ver sempre uma cena de ação, alguma coisa ali que vai prender a gente, que vai deixar a gente com falta de ar e tal. Esse livro não tem ação. Eu vou até ler aqui para vocês entenderem o quão complexo é esse final. Eu coloquei assim no meu roteiro, ó. Ele fala, né? Tem muitos trechos sobre tecnologia, o modo de vida dos Fremens, as estruturas de poder, intrigas e motivação dos personagens. Então junta isso tudo no final. É um grande quebra-cabeça. Esse cenário, principalmente o cenário político, com o religioso ali misturado, a tecnologia avança, com algumas descobertas ali que eles vão fazendo, um pouco dos frames, sabe? É um monte de pecinha que você vai montando assim, que você fica pensando assim, gente, que quebra-cabeça doido, que isso vai dar, quando montar isso tudo vai parecer o quê? Né? Você fica pensando nisso. E claro, né, como eu tô falando bem desse livro, você deve estar se perguntando, nossa, Mark, então como você tem todos os livros, né, tanto da primeira como da segunda parte? Sim, eu tenho as duas. Primeira e segunda parte, não, como é que é? A primeira e a segunda trilogia, né, eu tenho os dois box. Por que você não leu o segundo volume? Por que você não leu o 2? Aí eu te respondo. O 2, apesar dele ser curto, ele tem, quer ver, ó? Ele tem 272 páginas. Chama Messias de Duna, né? Vou até colocar, acho que é aqui que eu coloco as imagens, né? Eu não sei se é aqui ou aqui que eu coloco a imagem. Mas alguma lugar da tela aqui, eu vou colocar a imagem desse livro para vocês. Por que eu não li ele? Porque todo mundo que já leu, pelo menos a primeira parte toda de Duna, que eu vi, né? A primeira trilogia, todo mundo fala que o 2, apesar de ser curto, ele é um livro extremamente político. E eu não sou muito fã de leitura de política, né? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida sobre o meu posicionamento político, eu sou de esquerda, tá? Nunca que eu seria de direita, até porque não vou entrar em... Como eu tá vendo, eu não posso entrar em política, senão fica igualzinho aquele negócio do Enem, fuga ao tema, né? Então, justamente por conta de discursar, de ter um posicionamento político e tal, eu vejo que talvez ler sobre isso em um livro com distopia, principalmente, eu tenha um certo tipo de dificuldade. Eu pretendo sim, claro, né, tanto que eu comprei a segunda trilogia, pretendo sim ler, dar continuidade e tal, só que assim, por livre e espontânea vontade, pegar a continuação desse aqui, apesar dele ser um livro curto, né, o segundo volume, eu não vou. Talvez, quem sabe, por que não, caso eu consiga conciliar, agora foi, por algum projeto, algum quadro, alguma coisa do canal que a gente vê, se não, a gente tem que colocar esse livro, ele é essencial, não tem como colocar outro que não sei o que, aí eu leio Messias de Duna. No mais, eu vou ficar devendo, pelo menos por enquanto, eu vou ficar devendo a leitura de Messias de Duna. Então vamos descer abaixo. Desça abaixo, desça abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Certo? Então assim, se você quer ler um livro de sci-fi que seja bom, um pouco complexo de ler, mas ainda assim muito bom, muito incrível, que vai te prender, que você vai ficar revoltado com os personagens
e ao mesmo tempo vai ficar intrigado com muita coisa, Duna realmente, sem sombra de dúvidas, faz jus ao título de clássico do sci-fi, sabe? Eu até... Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no roteiro, que eu acho que que eu olhei... Sim, eu até coloquei ali, que eu olhei na minha planilha, né? Que eu sou doido das planilhas. Olhei na minha planilha. E Duna, eu dei 5 estrelas de favoritado quando eu li. Se eu não me engano, eu li ele junto com alguma maratona literária do GF, né? De inverno, de verão, não sei. Então foi alguma dessas maratonas aí de trás. Só que eu não cheguei a fazer o vídeo sobre ele. Eu falei dos outros, né? Mas Duna ficou jogado aí, né? Foi uma leitura que eu fiz e não cheguei a criar conteúdo, né? Mas fica aqui a minha recomendação de livro de sci-fi incrível, que vale super a pena. Caso você queira entender um pouco mais, até para poder desmistificar e elucidar, eu acho que chama, né? Acho que a palavra que eu quero falar é elucidar mesmo. Essa questão de mundo e tal, assista os filmes no caso. E se você quiser até assistir aquela série também que tem, né, baseada em Duna, pode assistir também, são todos muito bons, eu recomendo, mas primeiro faça a leitura desse livro, que eu tenho certeza que você vai gostar, certo? Então, tendo dito isso, tendo falado aqui pra vocês, hoje eu tô com as palavras assim, fugindo de mim. Agora que eu trouxe uma resenha de um livro de sci-fi aqui pro canal, eu vou me despedir de vocês e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar.